Gravação identificadora de chassi e suportes identificadores. Timeline das resoluções. Legislação pertinente. Resolução número 659 de 1985. Institui um novo critério de identificação veicular para todos os veículos fabricados com no máximo 180 dias da publicação da resolução. Resolução número 691 de 1988. A resolução, publicada no dia 5 de 4 de 1988, alterou a resolução 659 de 85, incluindo um novo prazo para entrar em vigor. Com isso, tornou obrigatório para os veículos produzidos nacionais as seguintes exigências: a gravação do chassi deve atender à norma da NBR3, número 6066 da ABNT, em profundidade mínima de 0,2 décimos de milímetros. Etiqueta ou plaqueta com os caracteres VIS no assoalho do veículo, sob um dos bancos dianteiro, na coluna da porta dianteira lateral direita, no compartimento do motor. Gravação do VIS em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados aos quebra-ventos. Gravação do chassi em no mínimo 2 pontos na coluna de suporte da direção para automotores de 2 ou 3 rodas. Gravação do chassi em no mínimo 2 pontos para os reboques e semi-reboques. Resolução número 24 de 1998. A Resolução número 24 de 1998 revogou a Resolução número 691 de 88 e determinou que veículos fabricados ou importados a partir de 1º de janeiro de 1999 devem ser devidamente identificados conforme a Resolução número 24 de 1998, tornando obrigatório as seguintes exigências: a gravação do chassi deve atender à norma da NBR3, número 6066 da ABNT, em profundidade mínima de 0,2 décimos de milímetros. Os veículos devem possuir etiquetas ou plaquetas com os caracteres VIS na coluna da porta dianteira lateral direita e no compartimento do motor. Diferente da resolução anterior, a 691, não se trata mais sobre a etiqueta do assoalho, por isso alguns veículos não possuem mais essa etiqueta. Gravação do VIS em um dos para-brisas e em um dos vidros traseiros, em pelo menos 2 vidros de cada lado do veículo, quando existentes, excetuados aos quebra-ventos. Gravação do ano de fabricação do veículo no chassi ou no monobloco, ou em plaqueta. Gravação do chassi em no mínimo 2 pontos, para os reboques e semi-reboques. Resolução 581 de 2016. Acrescentou os parágrafos 7º e 8º do artigo 2º na Resolução número 24 de 1998, informando que o 10º dígito do chassi poderá ser alfanumérica e que as gravações do chassi para os veículos do tipo ciclomotores, motonetas, motocicletas e deles derivados, a altura dos caracteres da gravação de identificação veicular, VIN, deve ter no mínimo 4 milímetros. Resolução número 968 de 2022. A resolução define novos critérios para a identificação de veículos fabricados, montados e encarroçados, sejam eles nacionais ou importados, a partir de 1º de janeiro de 2025. A norma estabelece uma série de identificadores obrigatórios que os veículos produzidos a partir de 1º de janeiro de 2025 devem conter,
conforme seu tipo, peso e aplicação. Veja os principais identificadores exigidos. VIN, número de identificação do veículo, também conhecido como número de chassi, gravado no monobloco ou no chassi do veículo. Número do motor, quando existente. Número da caixa de câmbio, para os veículos com peso bruto total igual ou superior a 4.536 kg. Número de identificação do equipamento veicular. É utilizado quando a carroceria é implementada após a fabricação do veículo. Número de identificação de carroceria de veículo. Destina-se a ônibus e micro-ônibus, categorias M2 e M3. Número da cabine. É exigido quando o habitáculo do condutor e dos passageiros é montado sobre o chassi. Número do eixo de tração. Aplica-se a veículos com PBT igual ou superior a 4.536 kg. Número de eixo dos rebocados. É exigido para reboques e semi-reboques com PBT superior a 3.500 kg. ETA, etiqueta de autenticidade, contendo o número do VIN ou VIS. Gravação do VIS nos vidros, quando existentes. Plaquetas ou etiquetas de peso e capacidade, conforme disposto em resolução específica do CONTRAN sobre o peso e dimensões dos veículos, quando exigido. Plaqueta SSP é exigido para veículos do tipo M3, ou seja, veículo automotor destinado ao transporte de passageiros com mais de 8 pessoas e peso bruto total superior a 5 toneladas. A plaqueta deve ser de difícil remoção e fixada de forma permanente na estrutura. Identificação oculta, também conhecido como chassi segredo, contendo o número do VIS ou o número do VIN em um dos locais a critério do fabricante, de acordo com as opções: no monobloco, no chassi, na cabine ou na carroceria, nos casos de ônibus e micro-ônibus. A resolução também determina aspectos técnicos sobre como esses identificadores devem ser gravados.